Graça e paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Você já se fez essa pergunta? Por que eu devo entregar a minha vida para Deus? Por que existem tantas pessoas que ficam insistindo com que eu vá para a igreja, com que eu aceite Jesus? Você já parou para pensar? Já parou para fazer essa pergunta? Por que eu devo entregar a minha vida a Cristo? Bom, esses dias eu estava na minha vida normal, correria, e me veio esse questionamento, né? Por que devemos entregar a vida a Cristo? E a resposta é muito óbvia. Só que nem sempre a gente consegue entender, né? Eu mesmo passei muito tempo sem entender essa pergunta, sem entender essa pergunta e sem saber a resposta. E eu estava vendo um post, né, no Instagram e tinha algo escrito ali que chamou muito a minha atenção. E eu acredito que essa fala, ela nos ajuda muito a entender por que devemos entregar a nossa vida a Cristo, sabe? A gente não entende, tem muita gente que não entende que onde vivemos, nós vivemos praticamente em dois mundos paralelos, né? O mundo físico, que é esse que a gente vê, e tem o mundo espiritual, que é o que a gente não vê. E a gente vive simultaneamente nos dois ao mesmo tempo. Só que tudo que acontece no mundo físico, primeiro tem que ser liberado no mundo espiritual, para poder chegar aqui. Então, às vezes você está passando por dificuldade, por batalhas, é porque o mundo espiritual, você não está combatendo o mal ali no mundo espiritual. E como é que a gente combate? Oração, jejum, leitura da palavra, buscando a Deus, né? A Bíblia vai contar que Daniel, ele orou a Deus querendo uma resposta. E o príncipe da Pérsia, ele não deixou com que a mensagem chegasse a Daniel, não deixou com que a resposta chegasse a Daniel. Porém, Daniel, ele persistiu em oração durante 21 dias. 21 dias. E no 21º dia, a resposta chegou a ele. Ou seja, ele teve que lutar aqui no mundo físico com as armas que Deus deu pra gente, para ele poder lutar no mundo espiritual. Porque o que acontece? Para a gente lutar no mundo espiritual, não é eu ir lá brigar, não. É você simplesmente orar, jejuar, buscar a Deus. Porque isso faz com que o favor de Deus venha sobre nós, né? Então faz com que o mover de Deus sobre nossas vidas aconteça. E durante 21 dias Daniel persistiu na oração até que chegou a resposta. E quando o anjo trouxe a resposta para ele, falou: Daniel, Deus ouviu sua oração no primeiro dia. Porém, o príncipe da Pérsia estava me impedindo de vir aqui trazer a resposta. E a sua oração fez com que a gente... Então, ou seja, oração é a arma que temos, jejum é a arma que temos para poder combater as coisas no mundo espiritual. E você vai ficar pensando assim: Leandro, mas isso deve ser muito difícil. Claro que é difícil para quem não tem costume. No começo você vai ser muito bombardeado, no começo você vai ser muito atacado. Por quê? Porque você está buscando com que seus olhos espirituais se abram. Então, você vai começar a ver que vai acontecer algumas coisas com você. Pode acontecer algumas coisas ruins. E não é para você ficar espantado, porque é isso mesmo, porque o mundo espiritual, as potestades, né, os demônios, eles não querem que a gente busque essas armas que combatam eles, né? E a frase que eu vi no post, ela diz muito sobre isso, que é essa daqui, ó. Eu fiquei impactado com essa frase, porque ela mostra por que muita gente ruim se dá bem, enquanto muita gente boa não está conseguindo se dar bem nessa vida. Olha o que fala a frase. O diabo não complica a vida de quem já é dele. Por isso, tem tanta gente ruim se dando bem, enquanto os bons passam dificuldades. Essa frase, ela responde a pergunta que eu fiz lá no começo.
por que entregar a minha vida para Cristo? Porque se a gente não entregar a nossa vida para Cristo, as coisas não vão acontecer na nossa vida. Se você já é uma pessoa que não busca a Deus, o diabo não vai mexer contigo. Não agora. O diabo, ele te dá corda. Ele vai deixando. Porque ele sabe que você vai quebrar a cara lá na frente, né? E esse quebrar a cara pode ser muito bem a morte, tá? Pode ser qualquer coisa. Principalmente a morte, né? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte espiritual. E se a gente morrer aqui, né, servindo ao diabo, o nosso espírito morreu, né? A gente não vai viver a vida eterna com Deus. Então essa frase, ela mexeu muito comigo. E eu acabei, né, falando, cara, se as pessoas entenderem essa frase, elas vão entender o motivo do que a gente tem que entregar a vida para Cristo. O motivo que a gente tem que buscar Cristo. Porque quando a gente entrega a vida para Cristo e busca a sua face a todo tempo, aí vem a proteção de Deus sobre nossas vidas. A proteção de Deus faz com que o mal não consiga nos tocar. O mal não consiga fazer coisas ruins com a gente. Olha a história de Jó. Jó, né, um servo fiel, temente a Deus. E o diabo falou ali, o Jó é desse jeito porque o Senhor dá tudo para ele. Deus falou, então vá lá, faz o que tu quiser com Jó. Só não pode tirar a sua vida. Ou seja, Deus tirou a proteção dele de Jó e deixou Jó ali à mercê do diabo. E o diabo fez tudo o que fez com Jó. Tirou seus filhos, tirou sua riqueza, fez com que sua mulher ficasse contra ele, seus amigos, fez com que Jó ficasse muito doente, porém não tirou a vida de Jó. E isso fez com que Jó amadurecesse, né? A história de Jó é muito bonita, muito linda, que você depois, se não conhece, depois procura ler. Muito linda, porque com tudo isso que Jó passou, ele entendeu que ele não conhecia Deus como ele achava que conhecia. Então ele começou a conhecer Deus ali. E quando ele teve um encontro com Deus, né, que Deus fala com ele, aquelas coisas, e ele entende que ele não é nada, de que ele precisa de Deus, que tudo que ele tem é porque Deus o abençoa, e tudo que ele tem é por conta de Deus e não da mão dele, e aí ele fala, agora eu realmente conheci a Deus. Eu só conhecia Deus de ouvir, ou seja, do que os pais deles ensinaram. Hoje eu conheço Deus de ver, de sentir, de experimentar. E quando ele entendeu isso, a proteção de Deus de novo veio para ele, né? Então tudo foi restituído para Jó. Tudo. Ele teve tudo em dobro, né? Mas a questão aqui não é financeira. A questão aqui é espiritual. Então, quando a gente entende que nós necessitamos de Deus, que nossa vida não anda sem Deus, que se Deus não estiver no nosso barco, a gente não atravessa, que se Deus não estiver nos protegendo, o diabo vai fazer o que quiser com a nossa vida, aí a gente entende que devemos sim entregar a nossa vida para Deus, entregar a nossa vida para Cristo, porque com Cristo em nossas vidas, Ele vai nos proteger, né? A gente já vai passar por atribulações, por dificuldades normais da vida. Imagine sem Cristo. Você vai viver uma vida do jeito que tu quer, irmão. Fazendo um monte de besteira. Mas lá na frente, você vai quebrar a cara. Isso pode custar a tua vida. Tem uma música do Thales antiga, né? Que é... Ele fala, filho meu, tá fugindo de mim, Já tentei, procurei outra vez, você me negou. Porta na cara, doeu. Aí ele fala, eu acho que paguei um preço caro demais. Não, nessa parte não. Ele fala assim, você tá dirigindo cego em alta velocidade. Daqui de cima eu vejo a pancada. Passa a sua vida pro meu nome que eu assumo tudo. Ou seja, entrega a sua vida para Cristo, que Ele vai te direcionar e você não vai bater o teu carro, né? Assim dizer. Então, essa é a resposta que temos. Por que entregar a vida a Cristo? Porque Cristo, Ele é o nosso Salvador. Cristo é o nosso protetor, é a nossa rocha, né? Trazer aqui um versículo
que mostra isso. Olha Salmos 91, do 1 ao 2, olha o que diz. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Isaías 41:10 diz assim, não temas, pois estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Olha só como Deus nos protege. Agora, quando a gente não está com Deus, quando a gente está vivendo o mundo da maneira que a gente bem quer, é isso que acontece. O diabo não complica a vida de quem já é dele. Por isso tem tanta gente ruim se dando bem, enquanto os bons passam dificuldade. Porém, aí que está. Quem tem a vida entregue para o diabo pode estar se dando bem agora, irmão. Mas lá na frente vai quebrar a cara. E quem tem a vida entregue a Cristo está passando dificuldade agora. Mas se for aprovado, meu irmão, aí você vai viver as melhores coisas que Deus tem para a sua vida. E mais um versículo aqui que eu vou deixar para os irmãos. Salmos 121, 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ou seja, quando entregamos a vida para Cristo, Ele guarda a nossa vida, Ele nos protege. Por isso que a palavra de Deus diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada vai te atingir. Quem entrega a vida para Cristo vai ter proteção. E é assim. Vai ter proteção. Não adianta eu falar, tá bom. Não. Proteção espiritual. Às vezes a gente não vê, né, o mundo espiritual. Mas as coisas estão acontecendo. Então, para você que tem essa pergunta, por que entregar a vida a Cristo? A resposta é essa. Porque Jesus é a verdade, o caminho e a vida. É Ele que nos guarda, é Ele que nos guia, é Ele quem nos protege. E sem Ele, nós não conseguimos vencer o mal. Que essa palavra toque seu coração e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.